A operação emergente voltou a colocar o PS autárquico sob pressão, com detenções, dezenas de arguidos, suspeitas de favorecimento e abusos de dinheiros públicos. A reação do PS pareceu-te politicamente suficiente ou demasiado defensiva? Bem, a primeira reação do PS foi uma vergonha. Não foi defensiva, foi uma vergonha. Eu peço para pôr um tweet que foi a primeira reação que o Partido Socialista teve no próprio dia, em que o Partido Socialista basicamente diz isto não tem nada a ver com o PS, porque até é um trabalhador que é afetado, um trabalhador do PS. Em primeiro lugar, foram 5 detidos e 37 arguidos, não foram um. E depois esta ideia, que é um pouco o que Sanches tentam fazer aqui há uns meses, agora já não consegue, lá em Espanha. Isto não tem nada a ver com o PS, isto não afeta o PS. Entretanto, até o José Luís Carneiro, Alexandre Leitão já reconheceram que isto afeta o PS, como claro. não podia deixar de afetar. Uma coisa era se houvesse aqui uma espécie de clandestino, um subversivo que tinha entrado no PS à socapa e depois feito uma série de maningâncias para destruir a reputação do partido, uma espécie de operação de sabotagem. Tudo bem, sim, evidentemente o PS era completamente inocente. Mas nós estamos a falar aqui de figuras que têm, neste momento, têm toda elas gozam de presunção de inocência e eu não vou acusá-las aqui de nenhum crime, porque eu não faço ideia, não estou a par da investigação. Mas aquilo que nós já sabemos, e daquilo que eu conheço dos partidos, incluindo do meu, do PSD, PS, PSD e outros partidos, é que são estas grandes figuras que as pessoas podem não conhecer, porque não é o António Costa, não é o José Sócrates, não é o Luís Montenegro, não é o Pedro Passos Coelho. São figuras muito importantes da estrutura do partido. No caso do Miguel Coelho, não é? No caso de Miguel Coelho, que é aqui a figura mais famosa, porque foi presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que é uma das maiores aqui de Lisboa. Aqui está o Duarte Moral, que é o assessor de imprensa de... Este homem, por exemplo, e a Ruth Remão, ora bem, estes dois já as pessoas não conhecem. No entanto, são figuras muito importantes do PS local. Duarte Moral, veja-se bem, foi assessor de António Costa quando ele foi Ministro da Justiça. Foi assessor de António Costa quando António Costa foi Ministro da Administração Interna. Foi assessor de António Costa quando António Costa foi para a Câmara. Portanto, António Costa andou sempre com ele, sempre. Era atualmente assessor de José Luís Carneiro. Foi assessor, quando eu era deputado, do grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, ele, e muitos como ele, fizeram toda a sua vida como assessores, ou como membros de juntas de freguesia, ou como deputados municipais, cargos mais invisíveis para a opinião pública, mas onde as pessoas ficam a conhecer muito bem os meandros dos partidos. E depois o que é que fazem? Criam uma empresa desenhada exclusivamente para obter receitas que são dos contribuintes portugueses, receitas públicas, de câmaras municipais, de juntas de freguesia ou do próprio Estado Central, mas que vêm por intermédio do partido, porque o partido é que tem os seus governantes lá a tomar as decisões, a escolher este e aquele porque aquele é mais familiar. Portanto, mesmo que não haja aqui a possibilidade, que o Ministério Público às vezes também é muito incompetente, vamos ver onde é que esta investigação vai acabar, que é sempre um grande se em Portugal, mas mesmo que não seja nada matéria passível de ser confirmada como crime por um tribunal, as pessoas têm que perceber que estes partidos, e sobretudo o PS e o PSD, porque têm maior expansão autárquica, maior dimensão autárquica e de acesso ao poder do Estado Central, vivem muito destes ninhos de conluio e de conivência que, se não são crime, estão sempre ali à beira, pelo menos, de uma grosseira falta ética. Já é estrutural. E é estrutural, e torna-se estrutural. É demasiado tentador. Clara, os orçamentos de grandes câmaras municipais como Lisboa, ou do Estado Central em Portugal, o Estado Central português, por exemplo, tem um orçamento de 100 mil milhões de euros. Eu aposto que a maior parte das pessoas que estão a ouvir nem sequer tem uma dimensão do que é que são 100 mil milhões de euros. Portanto, se eu constituir uma empresa que saca 200 mil euros ali, 500 mil euros ali, quem é que dá por isso? Quem é que, naquelas enormes parcelas, quem é que dá por isso? E, apesar de tudo, eu vou prestar o serviço. Claro que eu só colho aquele serviço porque sou eu, o amiguinho de António Costa, o amiguinho de José Luís Carneiro, o homem que anda há 20 anos a colar cartazes, o homem que é, por exemplo, Miguel Coelho, talvez as pessoas não saibam, só o conhecem como presidente da Junta de Freguesia, foi durante 15 anos deputado do PS. Sim. Deputado do PS, imenso tempo. Desde os anos 70. Ora, estas pessoas não são militantes quaisquer. Estas pessoas só conseguem ter esta folga, este conhecimento destes corredores depois de muito tempo e de acesso aos decisores. Portanto, quando nós vemos aquela primeira decisão do PS, nós vemos que é um desastre. É um desastre. Entretanto, Alexandre Leitão até já desautorizou os dois vereadores, Sérgio Sintra e Carla Madeira, que também foram constituídos arguidos. O PS já nos explicou que, de acordo com o Código de Ética de 2024, é preciso alguém ser acusado e não constituído arguido. Tudo bem, é um critério que também não leva a mal. Mas estas reações foram tentar não reconhecer o problema. É como se fosse uma espécie de empecilhos. Afinal de contas, o que é que pode causar um dano a uma reputação num partido como o PS ou do PSD? Se calhar não é um assessor do Ministro da Administração Interna. Se calhar não é um assessor do Secretário-Geral que está na oposição. Mas e se for o Primeiro-Ministro?
Porque eu lembro do Partido Socialista ter esta reação com o próprio José Sócrates. Quando José Sócrates foi preso, José Sócrates também parecia que não tinha sido secretário-geral do PS durante anos a fio e primeiro-ministro. Foi. E estes militantes do PS, aqueles que nós conhecemos, não são militantes quaisquer. E isto afeta. Finalmente, eu vi outras pessoas também terem reações sobre o aparato da investigação. Já tínhamos tido um pouco essa reação quando foi as buscas na Madeira. Foi toda a gente de avião, a PJ, e chegou lá, aquela gente toda. Eu não faço ideia, eu não sei gerir uma operação de buscas ainda por cima em tantos sítios diferentes. Não faço ideia. Se foram 300 inspectores, eu não faço ideia. Mas vi Pedro Duarte num programa de televisão indignadíssimo por esse show-off, que ele pelos vistos sabe, que é gente a mais, para fazer uma coisa daquelas ele sabe, e pôs com uma conversa a dizer que ele, como Presidente da Câmara do Porto, vive numa cidade de tráfico de droga e insegurança a toda a hora. E que pede polícias e não há polícias. Bem, eu tenho uma recomendação para fazer ao Pedro Duarte. Que tal ele, que foi até há pouco tempo membro do governo e só saiu para ir para Presidente da Câmara do Porto, falar com o atual Ministro da Administração Interna, Luís Neves, que ele tanto tem aplaudido. Talvez o Pedro Duarte possa fazer aquilo que os portugueses comuns não conseguem fazer a Luís Neves, que é dizer que há mesmo um problema de criminalidade e insegurança nos grandes espaços urbanos de Portugal, que não é um problema de percepções, e se o Pedro Duarte viesse cá mais vezes ao Sul, tinha uma coisa ainda mais grave para assinalar do que a situação de insegurança que existe no Porto neste momento. Desde o início do ano foram abatidos a tiro 13 pessoas só na Amadora. Eu talvez traga as estatísticas na próxima semana, mas eu estive a verificar. Isto é mais ou menos a estatística de uma sociedade de alta violência nos Estados Unidos da América, da dimensão da Amadora. 13 pessoas que foram mortas ou feridas por baleamento desde o início do ano. Portanto, o Pedro Duarte, que pega no telefone, eu sei que ele tem o número de telefone do Luís Neves, do Ministro da Administração Luís Neves, tenha uma conversa com ele. É uma boa ideia. Vamos avançar, Miguel. Portugal cresce, mas continua atrás de países que há poucos anos estavam bem mais distantes da média europeia. E a questão que tu hoje colocas no programa é se vamos ou não convergir com a Europa nos próximos anos. É isso. No fundo, todas as nossas discussões económicas resumem-se a isso. Se estamos a crescer bem, isto é, convergir a crescer mais depressa que o resto da União Europeia ou não. E pronto, e nós temos essas grandes discussões ao longo dos últimos 25 anos, porque não convergimos com a Europa. E agora, como eu prometi na semana passada, nós temos estes números que a Comissão Europeia dispensou, que são um conjunto de previsões, mas já de balanço. Porque o período que analisam é de 2024 até 2027. Portanto, 26 e 27 não sabemos o que vai acontecer, são previsões. Mas a Comissão Europeia já está a integrar os números 24 e 25. E é muito importante percebermos o que é que está a acontecer. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem que o PIB está a crescer mais depressa do que o PIB europeu. Ora bem, eu peço para pôr os dados para nós vermos isto. Não temos todo o tempo do mundo, mas apesar de tudo, acho que conseguimos chegar aqui a uma conclusão. Se as pessoas olharem para a coluna de Portugal, em comparação com a União Europeia a 27, repararão que lá está que para este período a Comissão Europeia, precisamente, prevê que nós vamos crescer o PIB mais depressa do que a União Europeia. António Costa e Luís Montenegro, os primeiros ministros que tivemos neste período, dizem todos o mesmo. Estamos a convergir com a União Europeia. Estamos acima da média da União Europeia, não é? E isso significa que estamos a convergir. Mas não é verdade, porque nós só medimos a convergência a partir do PIB per capita. E como os espectadores poderão ver, lá em cima, na primeira linha, o PIB per capita português até vai crescer mais devagar do que o da União Europeia. Nós vamos divergir da União Europeia. E as pessoas perguntam, mas como é que isso é possível? Se a economia está a crescer mais depressa? Porque nós temos tido muita imigração. Sim. E como eu tentei explicar aqui já vezes sem conta, não é pelo facto de o PIB estar a engordar, porque agora há mais gente em Portugal, que o nível de vida de todos no território aumenta. Não, neste caso até vai aumentar, mas menos do que poderia aumentar, como vai acontecer na União Europeia. Aliás, há ali países em que esse PIB per capita é maior precisamente por causa do decréscimo. Ora bem, então só mais 3 exemplos rapidamente. O exemplo espanhol. Toda a gente diz, a Espanha é um milagre europeu de economia. Isso é tudo propaganda que não resiste ao mínimo, ao primeiro exame. A Espanha, como as pessoas podem ver nestes números, tem um comportamento muito parecido com o português. Porquê? Porque, exatamente, goza dos benefícios que a economia portuguesa também. Imigração em massa, PRR e boom turístico. Foi isso que a Espanha teve, não teve mais nada. Tem uns dados ligeiramente superiores ao português. E, de facto, a Espanha vai convergir com a União Europeia, vai crescer mais depressa no PIB per capita, mas muito pouco mais. Na produtividade vai ter exatamente a mesma coisa. E a produtividade é que é o indicador para saber se vamos ter salários mais elevados, por exemplo. Agora veja-se o que é um processo de convergência neste mesmo período. Vou falar de 2 países que raramente se fala aqui em Portugal. A Polónia e a Roménia, não vamos vê-los em detalhe, mas na Polónia e na Roménia são países onde não existe imigração em massa, portanto dizem-nos sempre precisamos de imigração para fazer crescer a economia. A Polónia e a Roménia não têm imigração em massa, pelo contrário, as pessoas podem ver nos números, vão ter um decréscimo da sua população,
A sua população vai contrair, mais na Roménia do que na Polónia, mas mesmo assim acontece nos dois. Só que o processo de convergência nos dois países aí sim vai ser muito significativo. No aumento do PIB per capita, que é muito maior na Polónia e na Roménia do que na União Europeia a 27. E muito maior do que a Espanha, que andamos sempre aqui a dizer que é uma espécie de milagre económico. E como é que nós sabemos que os salários dos espanhóis e dos romenos vão crescer muito mais depressa do que os dos espanhóis e do que os portugueses? Porque a produtividade na Polónia e na Roménia vai crescer muito mais depressa do que na União Europeia, muito mais depressa do que em Portugal e muito mais depressa do que em Espanha. Eu repito, isto são dados da Comissão Europeia. Os números da Roménia são bastante surpreendentes. Muito surpreendentes. Eu, por acaso, até acho que estas previsões para a Roménia, para a Polónia não, mas para a Roménia até acho que são muito otimistas, mas enfim, também não posso estar agora a julgar porque a Comissão Europeia tem muito mais dados do que eu. Eu só ia dizer é que isto não são só previsões. Isto já engloba os dados de 24 e de 25. Bem. Portanto, é um olhar retrospectivo e uma projeção para a frente. E, portanto, estes são os dados que nós temos em cima da mesa. Precisamos fazer muito mais pela economia portuguesa.